Fala, meus queridos, voltamos em definitivo com mais uma aula de filosofia. Comigo, o professor Luiz Dudu, seu professor de filosofia e história. E agora nós vamos dar continuidade às nossas aulas de filosofia e nós vamos ver um tema que aparece muito em provas, é muito recorrente, e também vamos ver os principais filósofos desse período, porque os conceitos desses caras são importantes, principalmente para você entender as questões que são mais interpretativas ali no Enem. Então nós vamos trabalhar esse tema aí, ó, teoria do conhecimento na filosofia moderna. Já passamos pela filosofia grega, pela filosofia medieval, todos os períodos, mas estamos mais concentrados aqui no período moderno e também no período contemporâneo, que é o que mais aparece na sua prova para filosofia. Então nós vamos trabalhar a teoria do conhecimento, ou também chamada e conhecida como epistemologia, teoria do conhecimento. E aí, meu querido? Uma pergunta que eu quero te fazer. Como acontece o processo de aquisição de conhecimento? Quais são os tipos de conhecimento? Nós já falamos disso em aulas anteriores. Quais são as formas em que o indivíduo preserva o seu conhecimento? Quais são os métodos que ele utiliza para a preservação dos seus conhecimentos? Então, dito isso, vamos tentar responder essas perguntas aqui agora com você. Então fique comigo aqui. Toda aula eu tô esquecendo, mas dessa vez não vou esquecer não. Ei, olha lá meu Insta, ó. Para você apertar esse botão de seguir aí, meu bebê. Dá uma moral pro nosso trabalho, sempre com conteúdos muito pertinentes para sua aprovação, resoluções de questões ali rapidinha, explicação de mapas mentais, explicações em 1 minuto, que podem te ajudar aí na sua aprovação. Então vem comigo, vem com a gente, vamos lá. Teoria do conhecimento na filosofia moderna, tá aí na tela para você. O que é teoria do conhecimento? Também chamada de epistemologia. Epistemologia, já grava aí, tá? Já grava aí, por favor. Epistemologia é a teoria do conhecimento. Ramo da filosofia que estuda a origem do conhecimento. Então, como que o conhecimento se origina? Como que acontece a sua aquisição? De que forma acontece a sua preservação? Então, olha só. A origem do conhecimento se dá a partir do quê? Dentro dessas perspectivas. Para Platão, Sócrates e Aristóteles, o conhecimento se dá através do quê? Se dá através da razão. Então, em outras palavras, o conhecimento é o quê? O conhecimento é todo tipo de informação que chega até você e você nutre aquela informação e transforma ele em conhecimento. Ou seja, criticando e moldando as estruturas daquela informação que você recebeu. Se é positiva, se é negativa, quais são os seus limites, qual é a validade deste conhecimento. Inclusive, quero fazer uma correção da aula passada. Na aula passada eu disse que durante a Revolução Francesa, 1789, que os reis Luís XIV e XVI e a Maria Antonieta foram todos guilhotinados. Vou fazer a correção para você. Luís XVI e Maria Antonieta foram sim guilhotinados. Luís XIV não, Luís XIV morreu de causas naturais. Então, é aqui que nós falamos sobre limites do conhecimento. Às vezes, quando nós erramos, o limite do conhecimento é você ir lá e fazer a correção, como eu acabei de fazer aqui agora com você. Então, qual é o limite do conhecimento? Qual é a validade do conhecimento? Até que ponto o conhecimento é válido? Então, olha só, vamos lá na tela para você. Então, a origem do conhecimento para a filosofia se dá através do quê? Através da razão. Então a epistemologia é o ramo da filosofia que vai estudar o conhecimento, como ele é adquirido e quais são os seus limites como teoria do conhecimento. Qual é a diferença
entre opinião e conhecimento. Existe uma diferença? Você acha que há essa diferença? O que é conhecimento e o que é opinião? A sua opinião, ela tem que estar embasada em um tipo de conhecimento. Para que você construa uma opinião, e esse é o caminho, é a metodologia correta, para que você construa uma opinião, você tem que ter um conhecimento embasado. Esse conhecimento tem que estar o quê? Embasado. Tudo bem? Show de bola? Se o conhecimento não está embasado e você só tem opinião, aí a sua opinião torna-se frágil. Nós temos uma tese desse cara aqui, ó. Esse cara bem aqui, ó. O Hegel. Que ele vai trabalhar, vou até colocar aqui num quadrinho para você e vou mudar a cor para ficar melhor. Ele trabalha alguns conceitos aqui. O conceito de tese, de antítese e o conceito de síntese. Então, olha lá. O que ele quis dizer com isso? O que seria uma tese? A tese seria uma afirmação. Isso é um método científico. É como a ciência hoje faz as suas análises, além das questões empíricas que servem para observação. A antítese é a negação. É a negação dessa afirmação. E a síntese? A síntese é a negação da negação ou afirmação da afirmação. A síntese é o resumo. Então é assim que nós fazemos conhecimento. É assim que nós fazemos conhecimento. Então, existe o tipo de conhecimento racional, que é aquele proposto pelos filósofos gregos, e o conhecimento empírico proposto pelo John Locke, pai do empirismo, que diz que o conhecimento também acontece, ele vem por vias da experiência sensorial. Então, quais são os limites? Quais são os limites do conhecimento? Existem limites para o conhecimento? O conhecimento ele pode ser válido? Tem prazo de validade? Quais são os critérios da busca pela verdade? Aqui nós sabemos que a filosofia, já mostrei isso para vocês, a filosofia trabalha com a busca pela verdade. O objetivo da filosofia é trabalhar com a busca pela verdade. Pela verdade. Quais são as perguntas centrais aqui então? O que podemos conhecer? Como conhecemos? Existe conhecimento seguro? Como nós podemos conhecer? De que forma? O que você faz hoje para você poder conhecer? Ah, professor, estou assistindo sua aula. Ah, professor, eu utilizo o ChatGPT, eu utilizo outras fontes de pesquisa, internet, eu leio livros, leio jornais, leio revistas. Então, essas são as formas, as metodologias que você utiliza para conhecer. Como conhecemos? Como? O conhecimento é um embasamento para a sua opinião. Uma coisa é você se formar, outra coisa é você conhecer. Você se informa de uma situação. A partir do momento que você pesquisa, que você analisa a estrutura daquela informação, que você se aprofunda, você tem um conhecimento. A partir desse conhecimento você vai ter o quê? Você vai ter uma opinião. Existe conhecimento seguro? Ou todo conhecimento é relativo? Depende do ponto de vista da pessoa. Depende da cosmovisão da pessoa. Então, quando a gente vai, por exemplo, para as áreas das ciências exatas, o conhecimento parece ser muito mais seguro do que nas áreas de ciências humanas, por exemplo. Porque nas áreas de ciências humanas depende muito da interpretação do sujeito em relação a um determinado fato histórico, filosófico, sociológico, geográfico. Porque cada uma dessas ciências, e são ciências, porque utilizam isso aqui, ó, utilizam esses métodos aqui, e são ciências, obviamente, organizadas, estruturadas. Mas cada uma dessas ciências possui suas escolas filosóficas. Então, por exemplo, você vai para a geografia, né, que é dividida em dois blocos. Geografia física e geografia humana. Aí você tem a escola possibilista, por exemplo. Tá? Você tem a escola cultural. Você tem a escola regional. Você vai para o campo da história, aí você tem a escola dos análises. A escola metódica alemã, a escola nova.
a história cultural, e assim sucessivamente. Então, a escola marxista também. Então, assim, de acordo com o que você vai aprendendo cada ciência e detendo esse conhecimento, você observa que nas ciências humanas você tem uma diversidade de interpretações para o mesmo fenômeno histórico. Então, se você pega a Revolução Francesa, por exemplo, né? Então vai ter escolas históricas que vão interpretar das mais diversas maneiras o acontecimento da Revolução Francesa. Você pega um fenômeno geográfico, por exemplo, geopolítico, igual o conflito entre Irã e os israelenses. Você pega dentro das escolas geográficas, cada escola geográfica, possibilista, regional, cultural, vai olhar para aquela guerra de uma forma diferente e vai dar uma opinião diferente baseada nos conhecimentos que aquela escola produziu, nas metodologias que aquela escola produziu. Faça sinal de positivo se você está entendendo o que eu estou querendo te dizer. Então, existe conhecimento seguro? Sim, existe, mas isso depende muito do tipo de conhecimento que você está buscando. Olha lá na tela, vamos lá então. Vamos falar agora sobre os principais filósofos. Quais são os principais filósofos, ok? Então vamos trabalhar aqui com René Descartes, que buscou certeza absoluta com a sua famosa frase, né? Desculpa. Cogito ergo sum, se penso logo existo. Logo, ele é considerado o quê? Olha lá, ele é considerado pai da filosofia moderna. Então já anota essa informação aí pra você, porque com certeza isso aí vai fazer a diferença, viu, meu neném? Vai fazer a diferença. Anota. Quem é o pai da filosofia moderna? René Descartes. Método baseado na dúvida metódica. Olha aí, ó. Dúvida de tudo que pode ser o quê? Que pode ser falso. Então, se você tem ideia que determinado conhecimento, né, que determinada informação é falsa, você utiliza o método da dúvida, que lá na filosofia antiga nós vamos chamar de ceticismo, a escola ceticista, já no período helenístico ali nas escolas pós-socráticas, melhor dizendo. Então esse é um método científico. O método científico parte dessa premissa. Parte da premissa da dúvida. Defende que o conhecimento verdadeiro vem da onde? Olha lá, olha lá, olha lá. Isso aqui você já está cansado de saber. Está cansado de ouvir falar de razão, empirismo. Então você já sabe o que é. Então vem da razão e de ideias inatas. Ou seja, busca por verdades claras e distintas. Então olha lá. Essas buscas por verdades claras e distintas, isso aqui trabalha o quê? Isso aqui vai trabalhar a ideia de diversidade de verdades. A relativização das verdades. Então nós temos dois tipos de verdades, eu vou colocar aqui para você. Então o primeiro tipo nós chamamos de verdade absoluta. Aquela lá do período medieval, lembra? Verdade absoluta. Do outro lado nós temos a verdade relativa. Verdade relativa. O que seria então a verdade absoluta? É aquele tipo de verdade que não pode ser questionada. Aquela verdade que não pode ser questionada. E a verdade relativa? A verdade relativa pode. Ela pode ser questionada. Então nós temos aqui esses dois tipos de verdade. A verdade absoluta e a verdade relativa. A verdade absoluta, ela é própria do teocentrismo. Lembra do teocentrismo? Lá do período medieval, do teocentrismo. E aqui é próprio do quê? Próprio do período moderno do antropocentrismo. E nós já falamos também. Então você pega aqui o conceito de ideias inatas. O que seria uma ideia inata? Ideias inatas são aquelas que, segundo alguns filósofos, nascem com a mente humana. A ideia que já nasce intrinsecamente com a mente humana. Então Descartes defende que o conhecimento verdadeiro vem da razão, de ideias inatas. Ou seja, não são adquiridas por meio da experiência ou sentidos. Elas estão presentes de forma natural no intelecto. Isso nós chamamos de quê? Ideias inatas ou
a outra nomenclatura, inatismo. Então você vai ter filósofos que vão defender a ideia do inatismo. Um exemplo é aqui, René Descartes, pai da filosofia moderna. Então nós vimos os principais conceitos sobre René Descartes, um dos principais filósofos do período moderno, ok? Passamos então, agora nós vamos para Francis Bacon, olha lá. Francis Bacon, cuidado que não é o bacon do hambúrguer não, viu meu bebê? Cuidado para você não confundir aí. Francis Bacon, empirismo científico. E o que seria isso? Crítico do método escolástico. Ué, professor, lembra o que é isso aí não? Tô lembrado não. Escolástica, sabe de quem que é? Tomás de Aquino. Se é Tomás de Aquino, é de qual período? É de qual período? Período medieval. Filosofia medieval é dividida em dois blocos. Filosofia patrística, Santo Agostinho, escolástica, Tomás de Aquino. Lembra que em uma aula nós trabalhamos os 5 pilares do conhecimento, segundo Tomás de Aquino, que evidenciam a existência de Deus? Pois é, esse é o cara. Só que Francis Bacon olha para o método escolástico, que tem embasamento filosófico, mas que une a filosofia com a religião. Ele diz assim, não, esses argumentos são argumentos baseados na autoridade. Então qual é a autoridade lá? A Bíblia. Então se a Bíblia falou, se a igreja falou, tá certo. Aí ele começa a fazer o quê? Uma série de questionamentos a essas questões. Então olha lá. Então crítico do método o quê? Crítico do método escolástico, baseado em argumentos de autoridade. Defende o método indutivo. Opa, eu pensei que era foi mal, galera. Pensei que era o marca-texto aqui. Deixa eu mudar aqui. Canetinha aqui tá ruim. Defende o método indutivo. Ai, professor, o que é um método indutivo? Que eu não sei o que é um método indutivo. Explica para mim o que seria o método indutivo. Método indutivo. Indução. Francis Bacon, um dos principais autores e filósofos do método indutivo. Também nós vamos ter o David Hume, né? A indução, ela não garante o quê? A indução, ela não garante certeza. A indução não garante certeza, ok? A dedução, sim. E a indução? Não. A indução, não. Então é baseado no quê? Na observação, na experimentação e na generalização. Por isso que é chamado de empirismo científico. Porque é um método empírico, lá que a gente vai ver com o Locke daqui a pouco, mas dentro de uma perspectiva mais metódica, dentro de uma perspectiva mais científica. Conhecimento nasce da experiência sensível. Aí nós estamos falando de empirismo, tá? A ideia de indução aqui, o conhecimento que não produz certeza. Mas qual é o método que a gente utiliza então para alcançar essa certeza dentro da indução? Você observa, você experimenta e depois generaliza. Cria os ídolos da mente, que são o quê? Obstáculos que distorcem o conhecimento. Então, no processo de aquisição de conhecimento, segundo Francis Bacon, nós podemos encontrar alguns obstáculos que podem ser prejudiciais ao nosso conhecimento. Dentre eles, e uma das questões mais discutidas dentro da filosofia iluminista, foi justamente o quê? A ignorância. A ignorância. Correto? Pai do método científico moderno. Anota isso aí no seu material. Pai do método científico moderno, quem era? Francis Bacon. Pai, olha lá. Pai da filosofia moderna. Quem era? René Descartes. Anota aí. Pai do método científico moderno, Francis Bacon. Anotou? Dá uma respiradinha, uma calmadinha. Simbora? Na tela aí pra você. Olha lá, meu bebê. John Locke. Esse aqui, você já sabe quem é. Com toda certeza, esse aí você já sabe quem é. Quem é o Locke? O Locke é o cara do empirismo. Ele é conhecido como pai. Pai do empirismo. Ele, ao contrário do Bacon, vai fazer o quê? Vai criticar as ideias inatas.
as ideias inatas de René Descartes. Eu falei do Bacon, mas é do Descartes, desculpa. Vai criticar as ideias inatas do Descartes. Lembra o que é a ideia inata do Descartes? O conhecimento já nasce com a mente, de forma natural. O Francis Bacon, ele vai trabalhar o quê? O método indutivo. Já o René Descartes vai trabalhar o método de conhecimento dedutivo, mas utilizando ideias inatas, ou seja, determinados tipos de conhecimento já nascem com o indivíduo, já estão presentes na mente dele, ok? Então olha lá. Ele vai criticar então René Descartes, e aí é onde nós vamos ter a divisão entre, voltando aqui, aí é onde nós vamos ter a divisão entre racionalismo e empirismo, ok? Defende que a mente humana é uma tábula rasa. Ah, professor, o que seria essa tábula rasa? Explica aí pra mim que eu não sei não. Então olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra você. Fazer de preto. Aqui nós temos uma folha, correto? Tá vendo a folha? Aqui é a sua vida. Aí é a sua vida. Ok? Segundo Locke, conforme você vai vivendo, vai experimentando, vai tendo experiências que não são inatas, porque você vai adquirindo isso ao longo do seu processo de conhecimento, do seu processo de vivência, do seu processo de analisar, de induzir o conhecimento. De acordo com o que você vai vendo, você vai preenchendo essa tábula rasa, que é o que para ele aqui, ó? É uma folha em branco, tá vendo aqui, ó? É uma folha em branco. Então a mente, segundo o Locke, isso vai aparecer na sua prova, meu bebê. Vai aparecer. O conceito de tábula rasa vai aparecer. Então o que ele diz assim? Você nasceu, aprendeu a ler e escrever, você escreveu uma linha. Chegou na adolescência, escreveu outra. Estudou, formou, fez outra. Casou, fez outra. Teve filhos, fez outra. Trabalhou, fez outra. Passou no Enem, passou no concurso, fez outra. Você vai preenchendo. Esse é o conceito de quê? Esse é o conceito de tábula rasa. Esse é o conceito de tábula rasa. Aparece, viu? Vai por mim, neném, vai por mim, vai por mim, vai por mim. Aparece muito esse conceito aqui no Enem e em provas do país. Então todo conhecimento vem da onde? Olha lá. Todo conhecimento vem da experiência do indivíduo. E aí nós temos duas formas de experiência. A experiência externa, que é aquela que acontece pelos sentidos. Aí nós temos as cores, os sons, as formas. E a experiência interna, que é a reflexão sobre novas ideias mentais. Ou seja, essa experiência interna é aquela que você utiliza o conhecimento. Estamos falando de teoria do conhecimento, epistemologia. Então você adquiriu o conhecimento através da experiência e agora você vai fazer o quê? Você vai refletir sobre aquilo. Fazendo essa reflexão vai vir novas ideias, vai vir novos gatilhos mentais. Esses gatilhos mentais acabarão o quê? Formando no final das contas a sua opinião. Show de bola? Tranquilo? E aí nós temos então esses dois tipos de conhecimento. O conhecimento racional e o conhecimento empírico. O racional defendido no período moderno, defendido pelo René Descartes, voltando aos ideais da filosofia grega, Sócrates, Platão e Aristóteles. E o empírico, que é aquele a partir da observação. Então nós temos o empirismo científico com Francis Bacon. E nós temos o empirismo sensorial com o John Locke, considerado pai do empirismo. Agora nós vamos para David Hume. David Hume, olha lá na tela para você, radicaliza o empirismo do Locke. Então, professor, então esses filósofos dentro da proposta do iluminismo, né? Dentro da proposta ali do século das luzes, uns vão criticando os outros, sim. Porque cada um vai ter uma forma de olhar para determinado assunto, de interpretar. É aí onde eu falei para vocês poucas horas atrás, quer dizer, poucas horas não, poucos minutos atrás, eu falei para vocês das escolas que cada ciência tem. Então, geografia, história, filosofia, sociologia, as escolas que cada escola dessa, que cada ciência dessa tem, e analisa de perspectivas diferentes determinadas situações ou fatos históricos, ok? Então ele vai radicalizar o empirismo do Locke. Todo conhecimento deriva das impressões sensíveis, experiência direta, concreta. Porque para o Locke a sua experiência ela pode ser direta
ou ela pode ser indireta. Tá? Ou seja, você pode estar incluído no ato e passar por aquela experiência, ou você pode só observar determinada experiência e nutrir conhecimento. Então vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Vamos supor que você está saindo aí da escola e o seu colega foi jurado, né, de apanhar na saída da escola. E aí o cara chegou lá e pegou o menino e ó, sentou o sarrafo nele. Você só ficou observando. Falou, rapaz, eu não vou mexer com esse cara não, porque se eu mexer com ele, ele também vai me bater. O que você acabou de fazer? Você teve uma experiência o quê? Concreta. Você teve uma experiência o quê? Uma experiência empírica. Você viveu a situação. Né? Você viveu não, desculpa. Você observou a situação. Né? Então isso vai derivar das impressões sensíveis. Você observou. Você falou, cara, não dá não. Contra esse cara não dá pra ir não. Agora, seu colega saiu. O cara veio pra bater nele. O cara tá batendo nele, você entrou na frente. Você tá participando do ato. Tá? Então você tem o empirismo direto e você tem o empirismo indireto. Participando a partir do que? Da observação direta e indireta. Né? Empirismo direto e indireto não. A observação direta e indireta, que eu quis dizer. Então, a experiência direta é aquela que você tá lá, ó, diretamente envolvido da situação. Se você entrou na briga para defender seu colega, você fez o quê? Experiência direta. Se você só observou do lado de fora a briga, mas não entrou e falou, não dá para mexer com esse cara não. Aí nós estamos falando de quê? Nós estamos falando do empirismo inglês, estamos falando aqui do John Locke, ok? Tranquilos? Tranquilos? Então olha só, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Critica a noção de causa e efeito. Não é todo conhecimento racional, mas um hábito mental. Então, para o David Hume, porque qual é o conceito de causa e efeito? É um conceito simples, né? É um conceito muito semelhante ao conceito de Newton, né? Que é o conceito da ação e da reação. Então, você tem lá o preceito de causa e efeito. Você fez, vai surgir um efeito. Então, essa é a dinâmica, ok? Essa é a dinâmica lá da ação e reação. Ação e reação, ok? Então, isso vai levantar o problema da indução, do conhecimento induzido, ok? Não podemos garantir que o futuro será igual ao passado, tá? Então, quando a gente fala dessa relação, por exemplo, de causa e efeito dentro da proposta aqui do conhecimento, a gente está entendendo que a experiência direta, ela é também um método de aquisição de conhecimento. Então a causa e o efeito, ele é um princípio fundamental na filosofia. Para quê? Para descrever a relação entre dois eventos. Quais são esses dois eventos? Quais são esses dois eventos? Então você tem a causa. A causa é o que provoca. A causa é o que provoca. E aí você tem o outro, o efeito. Qual é o efeito? O que vai resultar naquela situação. Então você pega a lei de Newton, por exemplo, a lei da ação e da reação. Vai ter praticamente, não é a mesma coisa, mas o conhecimento base ali é muito semelhante. Muito semelhante. Então você tem a causa, que é quem provoca. E você tem o efeito, que é o resultado. Então isso vai abalar a confiança do conhecimento o quê? Do conhecimento absoluto, teocrático. Ah não, 2 mais 2 é 4 e pronto, acabou, e não tem essa conversa. Aí o conhecimento relativo vai dizer assim, não, cara, a gente precisa refletir sobre isso aí melhor. A gente precisa analisar esse negócio melhor, né? Então olha lá, esse aí é quem? Esse é o David Hume. Esse é o David Hume. Então causa e efeito aqui, ó. Causa e efeito. A causa provoca. A causa provoca. E o efeito vai fazer o quê? E o efeito é o resultado. O efeito é o resultado. Show de bola? Olha o comparativo aí, nesse quadro, um comparativo bacana para você. Então nós vamos ter aqui racionalismo. Racionalismo e empirismo. Então olha lá. Na razão, a razão é a fonte de conhecimento aqui no racionalismo. As ideias são inatas.
Se eu digo para você que as ideias são inatas, eu estou querendo dizer o quê? Que essas ideias nascem já na mente humana. Algumas dessas ideias, ok? Quem é o principal pensador aqui? Descartes. As verdades são necessárias e universais. No empirismo, aí no empirismo eu vou ter quem? Vou ter o Locke e vou ter o David Hume. Aqui, ó. Ó o Hume aqui. Ó o Hume aqui, ceticismo empirista. Então eu tenho que experienciar, tenho que viver para poder adquirir conhecimento. Ó o Locke, empirismo inglês. Ó o Francis Bacon, empirismo científico. Então o conhecimento acontece a partir da indução, da observação, mas esse conhecimento pode ter o quê? Pode passar por alguns obstáculos. Então olha lá, olha lá. Então aqui eu vou ter o conhecimento empírico, que é pela experiência. A experiência aqui é a fonte de conhecimento. Tábula rasa. Qual é o conceito de tábula rasa mesmo? A mente humana é o quê? É uma folha em branco. Ela é uma folha em branco. Olha que coisa linda, ok? Então o conhecimento ele é o que aqui? Ele é provável e ele é contingente. Agora nós temos um cara bacana. Agora nós temos um dos caras mais complexos. De uma complexidade absurda. Seus livros são muito difíceis de serem compreendidos, mas vale muito a pena você ler. Então olha lá, Immanuel Kant supera a oposição entre empirismo e racionalismo. Então nós temos Descartes de um lado, Locke e David Hume e Francis Bacon do outro. Então o Kant ele vai superar essa oposição, por isso que esse cara é importantíssimo. Então o conhecimento surge da junção, para ele, da sensibilidade e do entendimento. Então ele vai criticar as duas alas, tanto o racionalismo quanto também o quê? Quanto também o empirismo. Então, para a sensibilidade, dados da experiência, tudo aquilo que vai acontecer a posteriori. E do entendimento, estruturas racionais que organizam os dados a priori. Então o professor ele vai praticamente ali fazer a mesma coisa. Ele vai dizer que existem os dois tipos de conhecimento. Sim, ele vai unir as duas coisas. Ele vai criticar a oposição entre essas duas coisas. Por quê? Porque o Descartes acreditava no conhecimento racional. O David Hume, o Locke e o Francis Bacon acreditavam no conhecimento empírico. Ele vai fazer o quê? Simplesmente ele vai unir. Ele vai unir. Aí ele vai pegar e vai dizer assim, ó, essa oposição não é legal. Eu tenho um conhecimento a priori. O que é o conhecimento a priori? Aquele que você organiza as estruturas sociais. As estruturas sociais não, desculpa. As estruturas racionais. Então você está estudando aí comigo. Você está organizando suas estruturas racionais. Você está pegando as ideias, está colocando na mente, está organizando no caderno para depois você fazer uma revisão. Esse é o entendimento. É a forma como você está adquirindo conhecimento agora. Mas depois você pode viver uma experiência que seja semelhante a esse conhecimento que eu estou te passando. Essa experiência vai ser o quê? A posteriori. Dados da experiência. Quando aquele conhecimento, melhor dizendo, quando aquele conhecimento se torna o quê? Quando aquele conhecimento se torna prático. Aquele conhecimento se tornou prático, então nós temos os dados da experiência, o conhecimento a posteriori. Então o sujeito aqui ele não é passivo não. Ele vai construir, olha só, ele vai construir o seu conhecimento. Ele vai organizar a realidade segundo as suas estruturas e categorias mentais. Então, conhecemos os fenômenos, mas não um número em si. Ok? Ok? Tudo bem? Então, o mundo como parece e a coisa em si. Tudo bem? Então, o que você tem que levar para a sua prova aqui? Olha lá. Ele vai unir racionalismo e empirismo. Ele vai unir. Tá tudo aqui, ó. Enquanto que lá pro Descartes você só tem o racionalismo, enquanto que pro David Hume, Francis Bacon, John Locke, você só tem o empirismo. Show de bola, meu bebê? Toma uma aguinha aí, tira o print, tá? Dessa coisa linda aqui. Tira o print
e faça suas anotações aí. Olha lá. Principais conceitos de Kant na teoria do conhecimento. Vamos lá? Nós temos aqui o analítico. Não se aumenta o conhecimento. Todo solteiro é não casado. Então esse é o conhecimento analítico. Todo solteiro é não casado. Esse é um conhecimento o quê? É um conhecimento reto, direto. Ok? Então essa é a perspectiva aí do conhecimento analítico. Que vem do quê, gente? Que vem da análise. Ok? Sintético. Vai ampliar o conhecimento. Tá? Então você tem uns sintéticos aqui que ampliam o conhecimento, ou seja, ampliam as estruturas mentais. E você tem um sintético a priori, que são fundamentais para a ciência. Por que a priori? Porque vai partir da observação. É o que a ciência precisa fazer. Vai partir da observação. Aqui vai partir da observação, porque a ciência que detém determinado conhecimento, que estruturou aquele conhecimento nas suas estruturas mentais, agora ela precisa observar para ver se aquilo vai dar certo. É como, por exemplo, você está testando uma vacina. A pessoa vai lá, estudou, pegou as substâncias certinhas, fez lá a mesclagem dessas substâncias, coisa bonitinha e tal. Depois que está pronto, ele vai fazer o quê? Ele vai testar. Vai testar em animais, vai testar em bichos. Para ver se o negócio está funcionando. Isso é o quê? Isso é observação. Esse é o método científico. Então aqui o sintético a priori é o quê? É usado, é o fundamento para a ciência. O sintético é a ampliação de todo conhecimento. Ou seja, você nutrir um conhecimento. Você sabe que todo solteiro é não casado. É o cara que não é casado. Mas você amplia esse conhecimento e você passa a conhecer outras áreas. Você sabe que o cara que é casado, ele não é solteiro. E você vai criando esquemas e você vai ampliando esses conhecimentos. Então essa ampliação de conhecimentos, ela vai acontecer a partir do quê? Ela vai acontecer a partir do conhecimento sintético. Então nós temos aqui essas três estruturas. O analítico, o sintético e o conhecimento a priori, ok? Então olha lá. As categorias de entendimento são formas puras que vão estruturar a experiência. Aí nós temos a casualidade, a unidade, a quantidade. Nós temos o fenômeno e o número. Nós só conhecemos o mundo conforme ele se apresenta. Nunca sua essência em si mesmo, de acordo com aquilo que diz o quê? De acordo com aquilo que diz o Kant. Então nós só conhecemos o mundo a partir daquilo que o mundo nos apresenta. A partir daquilo que o mundo nos permite ver. Mas a sua essência em si mesmo, a sua essência aqui, no. Ok? Então, vamos lá, pessoal? Vamos consolidar os nossos conhecimentos? Vamos lá? Vamos consolidar? Vamos resolver algumas questões aí na tela para você. Primeira questão. Olha lá. Há muito percebi que desde minha juventude recebera falsas opiniões verdadeiras e que, com base nelas, construí todo o meu edifício de saber. Por isso seria necessário uma vez na vida demolir tudo, até os alicerces, e começar de novo desde os primeiros. O método adotado por Descartes tinha como finalidade, se nós estamos falando de Descartes, aqui é uma ideia exposta por ele no seu livro As Meditações, então nós estamos falando de conhecimento racional. Rejeitar qualquer conhecimento, já está errado aqui. Assumindo uma postura cética, rejeitar qualquer conhecimento, não, se ele está analisando conhecimento racional, ele não pode rejeitar qualquer conhecimento. Letra A errada. Letra B, desconstruir todos os saberes humanos, já errou de novo, afirmando a impossibilidade de conhecer. Letra C, eliminar dúvidas e alcançar verdades seguras, utilizando a razão. Olha lá, ó, utilizando o quê? Utilizando a razão como fundamento para o conhecimento. Letra C, certíssima. Letra D, defender que a única fonte válida de conhecimento são dados sensoriais. Aqui está erradíssimo, porque dados sensoriais é o quê? É experiência. Se é experiência, olha lá, ó. Se é experiência, eu estou falando de quê? Se a experiência é
empirismo, não é racionalismo. Então letra D está errada. Letra E, demonstrar que todo conhecimento depende exclusivamente da fé. Isso aqui está errado. Isso aqui é a ideia de Santo Agostinho, Tomás de Aquino, onde? Lá no período medieval. Então, questão de número 1, pode marcar aí, letra C. Questão 2, olha lá. O verdadeiro e legítimo objetivo das ciências é dotar a vida humana de novas invenções e riquezas. É necessário libertar a mente dos preconceitos, que chamo de ídolos que obscurecem o entendimento humano. De acordo com Bacon, o avanço do conhecimento depende. Então nós estamos falando de Francis Bacon. Então olha lá. Submissão do homem às verdades reveladas pela fé, errou. Isso aqui é o quê? Isso aqui é medieval. Você já sabe. B. Contemplação filosófica de ideias inatas na mente humana. E aí, professor, acho que é essa aí, hein? Contemplação filosófica das ideias inatas na mente humana. Inatismo vem da onde? Do empirismo ou do racionalismo? Quem foi que trabalhou? Vamos voltar lá para você ver? Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Olha o homem aí, ó. Olha o homem aí. Esse é o cara, René Descartes. Método baseado na dúvida. Penso o quê? Penso logo existo. Olha aqui, ó. Onde é que a gente tem inatismo aqui, ó? Ideias inatas. Vem da razão, ideias inatas. Ah, professor, o que é ideias inatas? Ideias inatas é aquela que já nasce na mente humana, segundo ele. Então, se a contemplação filosófica das ideias inatas na mente humana é a correta, então a gente não está falando de empirismo, nós não estamos falando de Francis Bacon. E Francis Bacon é do empirismo. Então, letra B está certa ou está errado? Letra B está errado. Completamente errado. Olha lá a letra C. Vamos lá. Adoção do método dedutivo. Dedutivo, cara. Olha aqui, ó. Dedutivo é o que? É razão, de deduzir. Indutivo é de observação. Você vai observar. A dedução, você diz, é aquilo ali, ó. Eu acho que aquela tomada ali cabe naquele plug ali. Isso é o que? Isso é dedução. Ok? Então, letra C, certo ou errado? Errado. Olha só a letra D. Letra D. Experimentação e observação sistemática, livre de preconceitos e falsas o quê? E falsas crenças. Observação, experimentação e observação. Eu estou falando do Bacon. Olha lá, vou voltar para você. Olha o Bacon lá, Francis Bacon. Opa. Aqui, ó. Método o quê? Indutivo. Criticava o método escolástico. Então nós temos o que? Que empirismo o quê? Científico. Aqui empirismo científico. Aqui empirismo inglês. Aqui ceticismo empirista. Então só pode ser o quê? Letra A, B, C ou D. Pode marcar aí semente de ser feliz. Letra D, meu bebê. Letra D. Letra E, rejeição dos fenômenos naturais como objetos legítimos. Rejeição dos fenômenos naturais, deixa aqui errado. Ok? Errado e errado. Então, questão de número 2, marca aí no seu material. Letra D, letra D. Vamos lá? Partiu questão de número 3, vou colocar aí na tela para você. Vamos lá? Olha lá. Suponha-se que a mente seja, como se costuma dizer, uma folha em branco. Ó, falou de folha em branco, é o que? Tábula rasa. Tábula rasa. Desprovida de qualquer marca. De onde vem, então, todas as ideias que nela se encontram? Respondo, da experiência. É o Locke que está falando isso aqui, viu? É dela que todo o nosso conhecimento se origina. De acordo com a concepção de Locke sobre a origem do conhecimento, teoria do conhecimento nós chamamos de epistemologia. Se você ler, melhor dizendo, essa palavra na sua prova, você já sabe que ela é o quê? Que epistemologia é a teoria do conhecimento. Ontologia é a teoria do ser, do indivíduo, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Ok? Então olha lá. De acordo com a concepção de Locke sobre a origem do conhecimento, é correto afirmar: as ideias são inatas e estão presentes na mente desde o nascimento. Errado, gente. Empirismo não acredita nisso não, ó. Ideia inata, tá errado. Tá falando aqui de quem, ó? Vou destacar lá pra você. Ó, vou destacar pra você aqui. Tá falando de experiência. Tá errado isso aqui. Tá errado. B.
A razão isolada da experiência, errou de novo, é capaz de gerar conhecimento verdadeiro. Letra B, errado. C. O conhecimento deriva da reflexão. Ótimo. Maravilha. Sobre o que? Verdades absolutas e universais? Aí errou. Até aqui tava lindo, ó. Até aqui tava lindo. Conhecimento deriva da reflexão. Beleza. Sobre verdades absolutas e universais? Aí errou, a letra C tá errada. D. Olha lá, D. A mente nasce como uma tábula rasa. Lindo. Coloquei aqui pra você, ó. Aqui, ó. Sendo preenchida pelas experiências sensíveis. Que lindo. Letra D. Sei que você acertou. Maravilha. Marca aí. O conhecimento é fruto da contemplação das ideias perfeitas e imutáveis. As ideias não mudam. Elas não se alteram. Tá errado. Questão 3. Letra D de novo. Vamos lá? Partiu então questão de número 4. Quando observamos que um evento sucede invariavelmente outro, como quando o fogo aquece um objeto, adquirimos o hábito de associar esses eventos. Porém, essa conexão não é baseada na razão, mas na experiência e no costume. Para Hume, a relação de causa e efeito, letra A, é uma verdade necessária que pode ser conhecida pela razão pura. Se eu estou falando de David Hume, eu estou falando de quê? Estou falando de empirismo. Então, letra A errou. D. Deriva de princípios racionais. Se deriva de princípios racionais, tá errado de novo. Porque o Hume é o quê? O Hume é empirista. Por isso que você precisa conhecer esses conceitos. Letra C. É construída pela razão, que identifica as leis eternas da natureza. Errou mais uma vez. E D. Constitui, olha lá. Constitui hábito mental. Ótimo. Reflexivo. Que surge de repetição. E surge também de quê? Olha aqui, ó. Experiência sensorial. Pode marcar aí o quê? Letra D, sem medo de ser feliz. E representa uma conexão lógica independente da experiência sensível. Não, estou falando do cara que é empirista, como é que é independente. Só estou falando do cara que é empirista, como é que é independente. Então tá errado. Questão 4, letra D também. 3 questões aí seguidas, letra D. Última questão deste bloco. Vamos lá, questão de número 5. Vem comigo na tela. Até agora, se opunha que todo o nosso conhecimento deveria se regular pelos objetos. Mas tentemos inverter essa visão. Os objetos devem se conformar ao nosso modo de conhecer. Essa mudança de perspectiva equivale a uma evolução copérnica, a uma revolução copérnica na filosofia. Crítica da Razão Pura do Kant, livro maravilhoso. Na perspectiva kantiana, o conhecimento é possível por quê? Então, por que é possível a aquisição de conhecimento? Como que ele se origina também? Por que ele é possível? Então, olha lá. Os objetos se ajustam passivamente às impressões sensoriais. Aí não, meu bebê, errou. Passivamente deixa errado aqui a letra A. Olha B. O sujeito é ativo. No processo de conhecer. Ótimo. Organizando a experiência segundo as estruturas a priori. Falou de estruturas a priori, eu estou falando de quê? Racionalismo. A priori, falei isso para você já. A priori e a posteriori, beleza? Então, qual é a ideia aqui, ó? Vamos voltar lá? Qual é a ideia do Kant aqui, ó? A ideia do Kant, ele vai superar essa oposição entre empirismo e racionalismo, tá? Então ele vai trabalhar o conceito, ó, de sensibilidade, os dados da experiência a posteriori. O entendimento é a priori. Olha aqui, ó. A priori é o quê? É racional. A priori é racional. Então, questão de número 5.
Alternativa correta. Sem medo de você ser feliz. Letra o quê? Letra B, meu bebê. Letra B, coisa linda. C. Todo conhecimento deriva exclusivamente da experiência sensível? Não, porque ele faz a união entre racionalismo e empirismo. C. Errada. D. A razão humana é capaz de acessar diretamente a essência das coisas? Errou também. E letra E. O mundo externo determina de forma absoluta? Errado. Todo conhecimento, todo o conteúdo do conhecimento. A letra D. A razão humana é capaz de acessar diretamente a essência das coisas? Não, aí tem que partir da reflexão, tem que partir da observação. Por isso está errado também. Com isso, meus queridos, nós concluímos mais uma aulinha de filosofia aí para você ficar craque. Daqui a pouco eu vou voltar. É só o tempo de você tomar uma água, ir no banheiro, preparar aquele cafezinho, comer aquele pedacinho de bolo e voltar comigo, porque nós vamos treinar. Vamos treinar. Então o próximo bloco só vai ser resolução de exercícios, tá bom? Fica comigo aqui, daqui a pouco eu volto. Beijo do gordo, até a próxima. Vai e vença.